Pai Todo-Poderoso, nesse momento nos preparamos, ó Senhor, nos assentamos, ó Pai, diante do Senhor para ouvir a Sua voz. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e esteja nos dando da Sua graça, Pai, para ouvirmos a Tua palavra e o Seu nome seja louvado, Senhor Deus. A Sua sabedoria, a sabedoria que está apresentada nas Sagradas Escrituras, seja, Senhor, louvada, seja exaltada, Senhor Deus. E como disse João Batista, num determinado momento, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, ó Pai. Que a Tua palavra agora, a pessoa de Cristo, Senhor, seja exaltada nessa pregação e que nós, como Teus servos, ó Pai, sejamos cada vez mais, sejamos colocados no nosso lugar, que é um lugar, ó Senhor Deus, de graça, de receber a Tua graça, de receber a Tua misericórdia, de receber o Teu favor, porque somos necessitados dele. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, agora nos versos de 10 a 13. E a palavra do Senhor diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância, sabes as sagradas letras, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, nós vamos aqui dar continuidade à exposição de 2 Timóteo, em que o apóstolo Paulo, dando algumas instruções e admoestações e exortações a Timóteo, ele assim demonstra, por meio dessas admoestações e exortações, o papel, a função e o exercício no ministério da igreja. Isso é fabuloso, porque aqui nós estamos vendo a imagem daqueles que devem estar à frente da igreja, dos ministros do Evangelho. E aqui é um ensino não somente para nós pastores, porque muitas vezes nós pensamos, e essa palavra, essa epístola é direcionada aos líderes, aos ministros, aos presbíteros, à liderança da igreja, mas consequentemente também a igreja como um todo, porque ela deve olhar para esses homens e reconhecê-los. E não só isso, as virtudes que são recomendadas e que são apresentadas aqui são virtudes cristãs, que independente de serem ministros ou estarem à frente do povo de Deus, essas virtudes demonstram o caráter do crente de uma maneira geral, o que todo crente deve ser e o que essa liderança deve espelhar como servos do Senhor, como ministros da palavra. Nesses versos, e quero dar uma introdução, antes de começar o verso 10, falando propriamente dito dele. Nesses versos nós temos aqui outros argumentos do apóstolo Paulo como incentivo a Timóteo, incentivo a prosseguir no caminho no qual ele andava. É interessante perceber aqui que Paulo está mostrando o seu exemplo,
mas ele está dizendo de uma outra forma também que Timóteo está seguindo o seu exemplo, que ele também faz essas coisas. Então é um incentivo de prosseguir, continuar o caminho que ele já trilhava. E aqui nós vemos uma coisa interessante, por quê? Porque ao admoestar dessa forma, Paulo está levando em consideração, e a Escritura leva em consideração, que os ministros também podem se desviar do caminho. E aí Paulo coloca, como eu já falei, diante dele o seu próprio exemplo, apresentando aqui as experiências, a vida de um apóstolo e, consequentemente, de um bom ministro de Cristo. E se nós formos perceber lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, que esse era o propósito do apóstolo Paulo com Timóteo, não somente no seu discipulado, mas nas suas instruções com relação à igreja, nas pastorais. Esse era o propósito de Paulo com Timóteo. Ele diz assim: e expondo essas coisas aos irmãos. Ele estava falando da postura de Timóteo com relação ao ensino e o que ele deveria falar à igreja. Serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Esse era o objetivo de Paulo com Timóteo, fazer dele um bom ministro de Cristo. Esse é o propósito das epístolas pastorais para a igreja. Esse é o propósito das epístolas pastorais para todos que são chamados a essa vocação, a esse ministério. Formar neles um bom ministro de Cristo. E Paulo estava fazendo isso por meio do seu discipulado, instruções e exemplo, que ele vai apresentar aqui. E Timóteo tinha sido uma testemunha ocular do ministério de Paulo, pelo fato de acompanhá-lo por muito tempo e seguir, como nós vemos aqui, de perto o seu exemplo. Por isso ele começa esse verso, essa segunda parte, vamos dizer assim, das exortações aqui no capítulo 3, dizendo assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu procedimento, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. E a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que Paulo está fazendo um contraste entre Timóteo e os falsos mestres, esses que não têm seguido de perto o ensino da palavra de Deus e o procedimento do apóstolo. Ele faz esse contraste. Por quê? Porque esses homens estão fazendo tudo para arruinar a igreja de Cristo. Enquanto que Timóteo, e o objetivo de um bom ministro de Cristo, é edificar a igreja. E ele se volta nessas palavras com um certo alívio para Timóteo, confiante de que, ao seguir o seu exemplo, ele estava em um alicerce seguro para o seu ministério. E não esqueçam que Paulo aqui é um apóstolo. Apesar de ser um homem, nós percebemos que como homem ele é falho, mas ele era um apóstolo de Cristo. Ele foi chamado por Deus. E era um exemplo de vida cristã, apesar da sua humanidade, para a igreja, um exemplo também de dedicação à palavra do Senhor, a esse ministério. A palavra aqui que Paulo usa, seguir, dá a ideia de alguém que está acompanhando muito próximo. E era um termo técnico usado que definia a relação de um mestre com o seu discípulo. Então seria alguém que está olhando atentamente para uma outra pessoa a fim de imitar, de seguir, de tomar como exemplo. E assim ele reconhece que Timóteo, ao contrário desses falsos mestres, estava seguindo o seu exemplo e o estimula a continuar nessas mesmas pisadas. E ao fazer isso, Paulo apresenta uma lista com o propósito de pressionar Timóteo, ou seja, incentivá-lo a prosseguir. Coisas que Timóteo foi um seguidor e discípulo de Paulo e que deveria continuar dessa forma. E essa lista que Timóteo compartilha com Paulo compartilha que Timóteo fala das suas experiências, da experiência de um apóstolo, da experiência de um ministro que se dedicou ao evangelho da graça de Deus, que representam atitudes e ações daqueles que servem ao Senhor
ministrando a sua palavra. William Barclay, comentando esse trecho e falando sobre essa lista, ele diz assim: o interessante dessa lista é que ela consiste nos fios e cabos dos quais estão tecidas a vida e a obra de um apóstolo. Nela encontramos os deveres, as qualidades e as experiências de um apóstolo. E seria interessante falar de algum desses elementos dessa lista. Por quê? Porque apesar do apóstolo Paulo estar falando de si, nós estamos aqui vendo na pessoa de Paulo, na ação do Espírito Santo na vida de Paulo, o procedimento de um bom ministro, de um homem que foi chamado para estar à frente da igreja de Cristo, pregar a sua palavra e conduzir as ovelhas de Cristo aos portais eternos, ao reino de Deus. E percebam como ele começa apresentando essa lista, que seria um exemplo da dedicação, um exemplo do serviço e daquilo que um bom ministro de Cristo deveria fazer. Ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E ele inicia, e a palavra que ensino significa doutrina. E nós vimos hoje de manhã a palavra do Senhor sendo pregada, falando sobre isso, perseveravam na doutrina. E por que começa com a doutrina? Por que começa sempre com o ensino? Porque é por meio do ensino da verdade que as outras coisas que estão aqui elencadas, elas vêm. Matthew Henry, ele nos diz o seguinte: quanto mais plenamente conhecemos a doutrina de Cristo e dos apóstolos, tanto mais firmemente vamos aderir a ela. O problema de tantos não estarem firmes nela é que não a conhecem de perto. Os apóstolos de Cristo não tinham inimigos, a não ser aqueles que não os conheciam ou não os conheciam de perto. Esses que os conheciam melhor os amavam e os honravam. E por mais que o evangelho possa afastar o ímpio, porque eles rejeitam o evangelho pela sua natureza, eles olham para a vida de uma pessoa que ama a Cristo, que vive essa doutrina com simpatia, como nós vimos hoje de manhã em Atos capítulo 2. E ele diz que esse era o ensino, e o ensino de Paulo apontava para Cristo. William Barclay diz que aqui, em primeiro lugar, estão figurando os deveres de um apóstolo, ou seja, os deveres de um bom ministro de Cristo. E a primeira coisa que um bom ministro de Cristo deve ser é um pregador do evangelho. É aquele que ensina a sã doutrina. É aquele que se dedica profundamente ao ensino da palavra de Deus para transmiti-lo ao seu povo, ou seja, ao povo de Deus. Disse certo comentarista que ninguém pode ensinar o que não sabe, pois antes de alguém falar de Cristo e do Evangelho, ele deve confessá-lo pessoalmente. Certa vez, discutindo-se a respeito da necessidade de um pastor em certa paróquia, certo homem disse: o que esta paróquia precisa é um homem que conheça Cristo, mas não de segunda mão. Paulo era diligente no ensino da palavra, ou seja, na sã doutrina. Ele, pelo que nós vemos na Escritura, ele ensinava todo o conselho de Deus, nada escondendo dos seus ouvintes. É isso que ele diz até nesse contexto aqui de Timóteo, nas igrejas de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, verso 27, quando ele deixa ali aquele grupo, aquela igreja, depois de um determinado tempo ensinando e pregando o evangelho, ele diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E ele ainda diz mais: estou livre do sangue de vocês. E aí, remetendo-se à posição, à imagem do atalaia, que era responsável por pregar a palavra de Deus, ali no Velho Testamento, o profeta, avisar que o perigo vinha. E Timóteo teve um grande privilégio de ter sido treinado por um tutor como Paulo,
e ser informado da doutrina que ele pregava. Lá em Efésios capítulo 2, nós vamos ver que o fundamento dos apóstolos e profetas era Cristo, a pedra angular. Calvino faz um comentário a respeito da situação de Timóteo diante de Paulo aqui nesse texto. Ele diz assim: ele não é, Timóteo, nenhum recruta ignorante que avança para a arena, porque Paulo mesmo havia formado na academia do seu próprio ensino. Sua referência não se limita só à doutrina, pois as demais coisas que mencionam são também de grande importância, pintando nesse versículo um quadro vívido de um bom mestre, um que modela seus alunos, não só por meio de palavras, mas, por assim dizer, também lhes abre o coração, para que tenham experiência de todo o seu ensino, de que todo o seu ensino é sincero. Ele adiciona outras provas práticas de uma sinceridade solícita e transparente. E essas outras coisas práticas são aquilo que são produzidos pelo ensino da palavra de Deus. E se nós olharmos mais uma vez para o contexto aqui, quem são os apóstolos? Os apóstolos são aqueles que representavam Cristo. Eles estavam trazendo a palavra de Deus. Quando eles falavam, era o próprio Cristo que estava falando por intermédio deles. Eles tinham uma unção especial, eles eram inspirados pelo Espírito Santo para pregar e ensinar a palavra de Deus. A autoridade deles era uma autoridade em que os sinais e maravilhas que acompanhavam o seu ministério apontavam que essa autoridade estava relacionada à palavra, porque a palavra que eles estavam trazendo era a palavra de Cristo. E Timóteo estava seguindo esse exemplo. O exemplo do seu mestre, que diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nas entrelinhas ele está dizendo assim: Timóteo, o meu ministério é um reflexo do ministério de Cristo. Seja assim na sua vida. E essas outras coisas que nós vemos aqui, elas acompanham o ensino da palavra de Deus no coração de um homem que está sendo transformado pela graça e pelo poder de Deus por meio da palavra. Porque é somente por meio da palavra que vem essa transformação acompanhada da ação do Espírito Santo. E aí ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento. Timóteo conhecia de perto a conduta do apóstolo Paulo. E essa palavra aqui, procedimento no original, significa modo de vida, estilo de vida. Essa palavra denota um comportamento em geral que alguém muito íntimo não deixa de perceber nos seus mínimos detalhes. Timóteo estava vendo que o modo de vida de Paulo estava em conformidade com a doutrina, com o que ele pregava, e não contradizia essa doutrina. Ele não destruía o evangelho da graça de Deus que ele pregava com o seu viver. Pelo contrário, a sua pregação, ou melhor, a sua vida, seguia a sua pregação. E Paulo diz que vai às últimas consequências para que o seu procedimento, a sua vida, esteja de conformidade com a palavra que ele prega. E era isso que ele estava dizendo, não somente para Timóteo, que já via isso nele, que deveria continuar assim, mas o que a palavra de Deus diz para todo o ministro de Cristo Jesus. Que a sua vida represente aquilo que você prega. E como eu disse, Paulo levava isso às últimas consequências. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
E é interessante lançar no meio disso o que Matthew Henry fala ou exorta aos ministros a partir disso. Ele diz assim: os ministros cuja maneira de viver está em conformidade com as suas doutrinas, muito provavelmente farão bem e deixarão frutos duradouros do seu trabalho. Por outro lado, aqueles que pregam bem, mas se conduzem mal, não podem esperar proveito ao povo de Deus. A vida cristã, ela não consiste apenas de saber a verdade do Evangelho, as doutrinas, mas de viver essa verdade e essas doutrinas. E isso não se limita aos ministros, mas está apresentado a toda a igreja. Todos nós devemos ser assim. Devemos mostrar com a nossa vida aquilo que nós cremos. E aí você vai perceber claramente na Escritura que todo conhecimento que temos no Evangelho tem o objetivo de alcançar a nossa vida. Não existe um trecho, uma parte, uma doutrina na Escritura que não tenha esse propósito de alcançar o coração do homem e fazer com que os seus atos, o seu procedimento, o seu modo de vida seja transformado. Por isso nós devemos nos lembrar que as Sagradas Escrituras são a única regra de fé e prática do cristão. William Barclay faz o seguinte comentário, ele diz assim: a tarefa do apóstolo, e eu acrescento ministro, não é só dizer aos homens a verdade, é também ajudá-los a praticá-la. A preparação que o verdadeiro líder oferece é a preparação para o viver e para a vida. Paulo diz a Timóteo que ele tem seguido o ensino de Paulo de perto, ele tem visto o seu procedimento, o seu propósito. E nós percebemos aqui no contexto da epístola que quando o ensino e a conduta estão em bela harmonia, não há dúvida quanto ao propósito da vida de alguém. William Hendricks diz que o retorno de Paulo a Listra, falando sobre esse texto, a mesma cidade que o havia apedrejado quase até a morte, fez que esse propósito ficasse ainda mais claro na vida desse apóstolo e desse ministro do Evangelho. Quando ele volta lá, e lá em Atos capítulo 14, verso 22, ele diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Certa vez eu li um comentário de um ministro que dizia da calamidade que é um pregador do Evangelho, um ministro, auxiliar pela pregação a entrada no reino de Deus para as ovelhas de Cristo e ficar fora dele. A doutrina e a vida e a prática não são incompatíveis. Pelo contrário, elas estão intimamente relacionadas. A palavra propósito aqui significa o modo diretor da vida de uma pessoa. Timóteo conhecia bem de perto qual era a grande coisa que Paulo tinha em vista, tanto em sua pregação como em sua conduta. A glória de Deus e a edificação da igreja. A glória de Deus e a edificação dos irmãos. É como se Paulo estivesse dizendo assim a Timóteo: você conhece a minha intenção, o que almejo, quão longe isso está de qualquer desígnio secular, carnal e mundano, e quão sinceramente viso a glória de Deus e o bem da alma das pessoas. Paulo está dizendo que esse é o intento do ministro do Evangelho. Esse deve ser o intento de Timóteo, todos aqueles que sobem ao púlpito, que estão à frente da igreja, dos presbíteros, dos diáconos, daqueles que servem Cristo,
dominicalmente, ou vamos dizer assim, diariamente, aos irmãos da igreja das ovelhas de Cristo. Essa deve ser a intenção. Não qualquer outra, não aparecer, não querer mostrar que sabe pregar muito bem, que tem boas palavras, que sabe sei lá o quê. Mas o objetivo é a glória de Deus, e é até bom que muitas vezes nós erremos no português e até nos confundamos, para que a igreja veja que quem está pregando ali é um homem que está sendo usado por Deus. É a graça e a misericórdia de Deus na vida de alguém. William Barclay faz o seguinte comentário. Ele diz assim: como indivíduos, deveríamos fazer pausa às vezes e nos perguntar: qual é o nosso propósito na vida? Nós temos algum? Eu acho que essa é uma pergunta bem pertinente no contexto aqui. Qual é o propósito? E a nossa tendência aqui, com essas epístolas, é apenas focar no ministro. Mas na realidade, da onde sai o ministro? Da onde ele é pensado? Da onde ele é tirado? É do meio do povo de Deus. Ele é um crente também. Ele é uma pessoa também que comunga da fé com outros irmãos, e é dali que ele é tirado. Então, aquilo que se refere ao ministro, com relação à vida, com relação ao interesse, com relação à sua disposição, também a trela está ligada a qualquer membro da igreja, seja ele oficial ou não. E o propósito do ministro, é lógico que na sua função, ele quer ensinar, ele quer ser um instrumento na vida dos irmãos da igreja, para que eles alcancem o reino de Deus, para que conjuntamente com eles estejam caminhando em direção à terra prometida, como Moisés, Arão e os outros líderes que estavam conduzindo o povo, mas estavam indo juntamente com eles. E aí, qual é o nosso propósito? Qual é o propósito da nossa vida? Temos algum? Como diz Barclay. E continuando ele, como mestres, devemos nos perguntar às vezes: o que estou tentando fazer com esta gente a qual ensino? Como presbíteros, como pastores, qual é o meu propósito e o meu objetivo em exercer esse ministério na igreja? E aí ele continua: uma vez Egisilau, é um nome grego difícil, Egisilau, o rei de Esparta, respondeu a seguinte pergunta: o que ensinaremos aos nossos jovens? Sua resposta foi: aquilo que lhes seja mais útil quando forem homens. O ministro deve saber que a sua prioridade na pregação e no ensino, em sua vida, em primeiro lugar é a glória de Deus, e em segundo lugar, a edificação da igreja de Cristo, ou seja, a alma das pessoas, o coração dos homens, por meio dessa palavra. Timóteo conhecia de perto o caráter de Paulo, o bom caráter de Paulo, que poderia ser deduzido da sua doutrina, do seu modo de viver e do seu propósito de vida. E Paulo deu provas da sua fé. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor. Paulo deu provas de sua fé e Timóteo viu isso. Timóteo acompanhou isso tudo, ele viu de perto. E como é motivador para nós vermos essas coisas em nossos irmãos e na nossa liderança também. E essa fé que é citada aqui significa a sua integridade e fidelidade a Cristo. Paulo era fiel a Cristo, era fiel à sua pregação. E isso ele havia exercido, e esse exercício de vida foi um efeito
poderoso na vida de Timóteo. Timóteo também testemunhou a sua longanimidade, ou seja, paciência e tolerância com as pessoas, para com as igrejas às quais ele pregava, às quais ele presidia. E muita dessa paciência era em circunstâncias adversas. E a própria admoestação de Paulo no capítulo anterior, capítulo 2, versos 25 e 26, demonstra isso, quando ele diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Mas não só isso no seu ministério pastoral, mas o amor para todas as pessoas e perseverança. E essa ideia aí de perseverança é manter-se firme em circunstâncias adversas. E nós vemos isso nas cartas do apóstolo Paulo. Essa fé, essa perseverança, esse amor para com as igrejas de Cristo, essa dedicação, essa preocupação, lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 28 e 29. E não era uma coisa fingida, que muitas vezes nós vemos em nossa liderança. Ele se envolvia, ele sentia realmente aquilo que aquelas pessoas estavam sentindo. Veja o que a palavra de Deus diz: além dessas coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Era um envolvimento total com essas pessoas. E Timóteo via isso em Paulo. Timóteo via isso no seu procedimento, no seu dia a dia, e isso era impactante na vida daquele jovem pastor. Veja o que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 4, verso 19. E Gálatas foi uma igreja problemática, muito problemática. Eles estavam abandonando o evangelho. Paulo diz ali no início da carta que eles estavam desertando. A ideia era essa: eles estavam desertando de Cristo. E olha o que ele diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E essas graças que notabilizavam o apóstolo Paulo, Timóteo tinha presenciado. Ele sabia disso. E sabe o que esse texto está mostrando aqui para nós? Paulo está elogiando Timóteo como alguém que o imitava nessas virtudes. É como se Paulo estivesse dizendo assim: você está há muito acostumado a seguir as minhas instruções, continue assim como você começou. E aí o apóstolo Paulo termina a sua lista das coisas que Timóteo compartilhou e deve compartilhar com ele, com as perseguições, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor. Paulo termina essa lista com as perseguições, falando a respeito das experiências de um ministro, que estão relacionadas também com a qualidade da longanimidade, que é aquela que engendra em nós perseverança e firmeza. Ele foi firme diante das adversidades. E essa longanimidade, essa paciência, esse propósito, percebam que todas essas coisas estão aqui, ou melhor, no momento da perseguição, elas são apresentadas, elas são vistas. Porque são necessárias. Esse tipo de virtude é necessário. Longanimidade, perseverança em momentos como esse. Porque a perseguição é parte essencial da experiência de um apóstolo e também da experiência de todo cristão. E aí Paulo cita 3 casos
em que teve que sofrer por Cristo e que Timóteo tinha conhecimento. O primeiro se encontra em Atos capítulo 13, verso 50, quando ele é expulso de Antioquia da Psídia. E ele diz assim: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. O outro incidente é icônico, que ele tem que fugir para evitar que o linchassem. Lá em Atos capítulo 5, verso 6, ele diz assim: e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. E o terceiro seria Listra, ainda em Atos capítulo 14, verso 19, ele foi apedrejado e dado como morto. Veja o que diz o verso 19 do capítulo 14: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Timóteo conhecia de perto as aflições de Paulo por causa do evangelho, e agora, nesse momento em que essa carta está escrita, Paulo está preso, e Paulo está dizendo a Timóteo, e não somente a Timóteo, mas a todo crente, e principalmente a liderança, que ele deveria estar preparado para essas mesmas coisas. E Matthew Henry faz um comentário muito apropriado nesse momento, dizendo assim: quando conhecemos apenas em parte as aflições de pessoas justas, elas se tornam uma tentação para nós, no sentido de rejeitarmos a causa pela qual elas sofrem. Quando somente conhecemos as privações às quais elas estão sujeitas por amor a Cristo, poderemos estar prontos para dizer: vamos renunciar a essa causa que provavelmente nos custará tanto se adotarmos. Mas quando conhecemos as aflições de perto, não somente como as pessoas justas sofrem, mas como são fortalecidas e consoladas dos seus sofrimentos, então, em vez de ficar desanimados, seremos animados por eles, especialmente considerando que sabíamos anteriormente que deveríamos passar por isso. Timóteo era testemunha dessas coisas. E isso foi impactante na vida dele. Eu me lembro na época do seminário, quando eu estava para decidir, eu era militar, já tinha uma família constituída, tínhamos 2 filhos, e estávamos indo para o terceiro, acho que Davi já tinha nascido nesse momento, e a minha preocupação era muito grande, porque eu ia deixar um modo de vida comum, né, de trabalhar e receber o sustento daquilo que eu trabalho, e agora iria ficar na dependência de pessoas ou de igrejas, na dependência exclusiva de Deus. Não que antes eu não tivesse, isso é uma falsa impressão que nós temos. E certa vez eu estava tirando serviço de, acho que era comandante da guarda, estava lá na guarda, era um quartel pequeno de cavalaria, né? Era como se fosse o militar aí, sabe, né? Um sargento de dia, né? E eu levei lá meu sonzinho, a minha Bíblia, ficava lendo ali e tal, ouvindo algumas músicas. E uma música que eu escutei era uma música que dizia que o Senhor supria as nossas necessidades. E que a música dizia, era como se alguém perguntasse para essa pessoa, né, porventura faltou alguma coisa para você? E aí eles respondiam: nada, disseram eles. E naquele momento a convicção de que aquele era o meu chamado, aquela era a minha vida, era a vida que eu teria que seguir. E eu sabia que seria um momento difícil, principalmente nas questões financeiras, e que o Senhor estava preparando meu coração para coisas que eu iria passar e que passei, e que no momento que passei por essas coisas,
Eu sentia alegria apesar da dificuldade, porque sabia que tinha que passar por essa prova, por essa provação, entender que o Senhor é quem sustenta a minha vida. Timóteo viu isso, como também nós vimos muito disso em irmãos nossos, sendo sustentados pela mão de Deus. Paulo estava convencido de que o verdadeiro seguidor de Cristo, o homem que leva uma vida consagrada, não pode escapar da perseguição. Mas perceba o que ele diz aqui: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Percebam aqui, nessas palavras de Paulo, o apóstolo menciona a libertação do Senhor em todas as situações, para o encorajamento de Timóteo e para o nosso também. A vívida lembrança dessas aflições de Paulo levam-no a exclamar que ele foi livrado de todas elas por Deus. Que o time do Timóteo deveria se lembrar, e que os times dos ministros do Evangelho, que o Senhor sempre resgata o seu povo com frequência da morte, e às vezes por meio da morte. E nós temos aqui um salmo belíssimo, o Salmo 27, versos de 1 a 5, abram aí. Vejam o que o salmista diz. E isso é para você e para mim, meu irmão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo me acolherá. É a promessa de Deus, de que nós vamos passar por essas coisas, mas o Senhor vai nos livrar de todas elas. Veja o que o Salmo 125, versos de 1 a 5 vai dizer. Ele vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam das sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. A palavra de Deus nunca se furtou a dizer que nós, por causa do Evangelho, iremos passar dificuldades, iremos até morrer por causa do Evangelho, mas o Senhor não se apartará de nós e nos livrará de toda aflição. É promessa de Deus. O Senhor está nos conduzindo para a sua cidade, e nós temos a certeza que seremos conduzidos. Porque mesmo se morrermos nesse processo, mesmo que a aflição aos olhos do mundo seja uma aflição final, aos olhos do mundo, como foi para Cristo? Mas não era Ele que queria redimir a Israel? Onde é que Ele está agora, operando a sua redenção? O Senhor vai nos levar em segurança. É Ele que nos livra das nossas tribulações e das nossas dificuldades. E o nosso coração
deve estar nele. Porque de qualquer forma, queridos, nada pode nos separar do amor de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Muitas vezes nós pensamos que as nossas batalhas se limitam aqui a esse mundo, ou seja, nós sofremos desse mundo, nós muitas vezes somos perseguidos, como muitos crentes foram e morreram por causa do Evangelho, e porque eles morreram, eles perderam a batalha. Pelo contrário, eles foram vencedores, muitas vezes foram livrados, como o apóstolo Paulo foi livrado da morte e da perseguição. O apóstolo Paulo fala do seu currículo ali, querendo mostrar as marcas de Cristo nele, muitas vezes em perigos de rio, em perigos salteadores, em naufrágios, muitas vezes em aflições. Todas elas o Senhor me livrou. E o Senhor o livrou da maior tribulação e da maior dificuldade que Paulo vivenciou, que é apresentada lá em 2 Coríntios capítulo 12. Ele o livrou de si mesmo, com aquele espinho na carne constante. Ele diz: para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E aí ele diz que na sua fraqueza ele é forte. Por quê? Porque ele consegue perceber claramente que a sua dependência, que a sua força, que o seu vigor está no Senhor e não nele. Veja o que Calvino fala sobre isso. O fato de que as aflições sempre têm um fim feliz constitui uma consolação que mitiga em grande medida o seu amargor. Se porventura alguém fizer objeção, dizendo que o fim feliz que o apóstolo alega nem sempre é óbvio, concordo que tal coisa procede no tocante às aparências externas, senso da carne, ou seja, percepção carnal, porquanto o apóstolo nem mesmo se encontrava em liberdade. Mas quando nos livra algumas vezes, Deus testifica que Ele está conosco e que sempre será assim. Isso me faz lembrar o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E aí continua João Calvino: à luz de nossa presente experiência de socorro, nossa confiança deve se estender para o futuro. É como se quisesse dizer: tu sabes de experiência própria que Deus jamais falhou em relação a mim, de modo que não há razão para que hesites em seguir o meu exemplo. As lembranças de Paulo e suas próprias perseguições fazem com que conclua que tudo o que acontecerá com ele também se dará com todas as pessoas piedosas. E por isso ele diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E isso é algo que não pode se dissociar do evangelho nesse mundo, a perseguição. Calvino, em seu comentário, diz que aqueles que desejam evitar perseguições devem renunciar a Cristo. Por quê? Porque é em vão tentar separar Cristo da cruz. E porque é plenamente natural que o mundo odeia Cristo. E quando Paulo fala, provavelmente dessa forma para nós, os crentes, é para que nós tomássemos fôlego, para que estivéssemos predispostos a aceitar tal situação da parte de Deus. Porque muitas vezes estamos vivenciando um fato e pedimos ao Senhor que nos livre daquela dificuldade,
E aquela dificuldade permanece. E por que aquela dificuldade permanece? Porque é por meio daquela dificuldade que você, como Paulo, vai reconhecer que a sua força e a sua dependência vem dele. Isso vai fazer com que você busque incessantemente ao Senhor. Nós não podemos pensar, por estar em condição desfavorável entre os homens, que somos alvo do desfavor divino. Pelo contrário, nós devemos suportar as perseguições e aflições que os homens nos impõem por causa do Evangelho com perseverança e fé. E naquela época, na época de Paulo, os que professavam a fé em Cristo Jesus estavam mais expostos à perseguição do que em outras épocas. Entretanto, em todas as épocas, aqueles que vivem de modo santo em Cristo padecem perseguições, e eles devem esperar ser desprezados, e que a sua religião, ou seja, a sua fé, vai atrapalhar na caminhada de honra nesse mundo. Matthew ele diz assim: todo aquele que quer mostrar a religião por meio do seu modo de viver, que não somente é piedoso, mas vive de maneira piedosa, pode esperar perseguição, especialmente quando se mostram resolutos nisso. E nós vamos ver que existem várias pessoas que jamais sofreram em prisões, desterro, fuga, mas Satanás tem muitos métodos de perseguir os cristãos. O nosso inimigo, ele jamais deixará que alguém viva a sua vida sem algum distúrbio, e sempre haverá pessoas perversas para serem como espinhos na nossa carne. Então, logo nós mostramos zelo por Deus, a ira de todos os ímpios se acende contra nós e arrojam o seu veneno, caluniando, provocando distúrbios. E nós vamos perceber que pela palavra de Deus, que isso é absolutamente necessário para nós crentes suportarmos a hostilidade do mundo. Porque de um modo ou de outro, isso vai exercitar a nossa fé, a nossa constância, e nós seremos provados e comprovados e aprovados pelo Senhor. Paulo, quando realiza a sua viagem de volta, da sua primeira viagem missionária, visitando as igrejas, ele diz que eles deveriam permanecer firmes na fé, e que era necessário passarem por muitas tribulações antes de entrarem no reino de Deus. E é o que nós vemos lá em Atos capítulo 14, abre aí, versos 19 e 22. Paulo reconhece que esse é o método de Deus nesse mundo. É isso que nós vamos passar antes de entrar na glória. Olha o que diz aqui: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para a cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando nós entendemos que a vida cristã é gloriosa, mas ao mesmo tempo ela é turbulenta. Quando nós entendemos que quando passamos do reino, saímos do reino da morte para o reino da vida, do reino das trevas para o reino da luz, as trevas se levantam contra nós, e que isso é natural nesse mundo, porque esse mundo jaz no pecado, e que é necessário que essas coisas aconteçam para fortalecer a nossa fé, para dar testemunho de Cristo e para que o Evangelho avance, não somente na nossa vida, mas na vida da igreja. O reino de Deus tem um preço. E Jesus disse isso aos seus discípulos, que eles iriam sofrer perseguição.
Mateus capítulo 5, verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Quando abraçamos a Cristo, nós vivemos um modo de vida que não se encaixa com as regras desse mundo. E com certeza isso nos traz problemas. Se alguém decide introduzir em sua vida uma fidelidade que ultrapassa todas as fidelidades desse mundo, todas as fidelidades terrestres, o que vai acontecer são choques e colisões. E isso é precisamente o que o cristianismo exige que o homem faça e que o cristão promete fazer. As perseguições, as dificuldades, os problemas, as privações virão, mas devemos estar seguros de duas coisas, como Paulo estava. Deus vai resgatar o homem que tem fé nele e que confia em Deus. E em segundo, é melhor sofrer com Deus e com a verdade do que prosperar com homens e a mentira. E Matthew Henry vai dizer o seguinte, ele diz assim, temos a prática e tratamento dos verdadeiros cristãos aqui. Eles vivem piedosamente em Cristo, e essa é a prática deles, e eles sofrerão perseguição. Esse é o tratamento que devem esperar neste mundo. Mas ao contrário deles, lá no verso 13, e aí você vê a oposição. Os que querem viver piedosamente são perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. E a ideia de oposição aqui é que esses que querem viver piedosamente, eles não irão de mal a pior. Eles irão progredindo, eles irão crescendo, eles serão abençoados. Apesar da oposição, eles vão crescer. Eles vão se multiplicar, eles vão se fortificar, mas os homens perversos não, esses falsos mestres vão de mal a pior. E Paulo está aqui advertendo o final trágico desses enganadores, como um motivo para que ele permanecesse firme. Paulo está seguro que o homem mau e sem Deus irá de mal a pior. Ele tem certeza que não há futuro para o homem que se nega a aceitar o caminho de Deus. Não há futuro para ele. E da mesma forma que nós dizemos, que nós estamos vendo aqui, e essa é a relação, que homens justos, pela graça de Deus, se tornam cada vez melhores, irão indo do melhor para o melhor, apesar das dificuldades, apesar das provações. Esses homens se tornam cada vez piores por meio das sutilezas de Satanás e de suas próprias corrupções, se tornam cada vez mais piores. Esse é o caminho do pecado, é morra abaixo, porque eles procedem de mal a pior, enganando e sendo enganados. É assim. Esses que enganam outros, tentando desviar os crentes, não fazem mais do que enganar a si mesmos. E é muito interessante isso. Isso é uma ironia divina, porque aqueles que são enganadores, eles são enganados pela sua própria doutrina. Eles são armadilhados pelo seu próprio engano e cada dia mais corrompem na sua estutícia, na sua insensatez e na sua cegueira. Eles estão preocupados em enganar os outros, mas eles mesmos estão sendo enganados. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, ele nos dá a operação do erro, porque não perceberam a verdade. E o castigo que recebem de enganar outros é um poder enganoso. Sua arma é um engano, mas eles são degolados, eles são destruídos por esse engano. Porque esses que atraem outros ao pecado acabam incorrendo em mais erros, e eles vão descobrir isso no final, para o prejuízo e para a destruição deles. E a ênfase aqui nesse verso é que eles estão enganando a muitos. Timóteo, o ministro,
deve estar em guarda contra esses, permanecendo inflexível e resoluto naquilo que havia aprendido desde a infância e que fora instruído pelo apóstolo. Por isso ele vai dizer: tu, porém, mais uma vez, permanece naquilo que aprendeste. E eu gostaria de terminar essa pregação chamando a atenção para duas coisas aqui, dentre muitas que eu falei. Como o exemplo de uma vida cristã, ela impacta a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Como a habitação do Espírito era poderosa na nossa vida. Era tão poderosa que a palavra de Deus nos diz que nós somos sal e luz. E que os homens vão ver isso e vão glorificar a Deus, eles serão impactados. A palavra de Deus diz que quando vierem perguntar a você sobre a sua esperança, e por que vão fazer isso? Porque vão olhar para você, vão olhar para o Evangelho e vocês vão se sentir impactados. Era esse exemplo de Paulo na vida de Timóteo que estava impactando ele. E quando me senti chamado ao ministério, vendo o exemplo de pessoas que estavam perdendo a vida por causa do Evangelho, não estou falando morrendo, mas estavam perdendo as coisas que eles tinham, humanamente falando. Quando eu vi um ministro do Evangelho pregando o Evangelho, aquilo me impactou de tal forma, e não foi uma coisa momentânea, foi um processo na minha vida. E o exemplo daquelas pessoas de abnegação, de amor ao Evangelho, de amor à palavra e à pregação, me impactaram de tal forma, e era o que faltava na minha vida, para Deus despertar em mim uma vocação que era dele e que me foi dada. O exemplo de Paulo fez isso com Timóteo. E o nosso exemplo pode fazer isso na vida dos nossos irmãos. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos irmãos é quando o apóstolo Paulo diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, que Jesus serão perseguidos. Entender que quando nós somos convocados ao Evangelho, quando nós somos chamados à graça de Deus, nós teremos grande oposição. Às vezes as pessoas não conseguem entender o que o Senhor Jesus fala e ficam proferindo determinados discursos supostamente cristãos, mas que representam na realidade a sabedoria do inimigo, de Satanás e do mundo. Porque a Escritura diz, o Senhor Jesus dizendo isso: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Como assim? Não consegue conciliar isso com a mensagem do Evangelho? Porque dois estarão divididos em sua casa: marido contra esposa, esposa contra marido, pai contra filho. E ele diz assim: se você não amar mais seu pai, a mim do que seu pai, sua mãe, seus irmãos, você não é digno de mim. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele causa separação, ele causa divisão, ele causa rompimento. E por que isso? Porque o mundo jaz no pecado. Veja o que aconteceu com o Senhor Jesus lá em João capítulo 3. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E quando eles veem a luz, eles rejeitam a luz. E não só rejeitam a luz, eles querem apagá-la. Mas é impossível apagar a luz de Cristo dos corações dos homens. Quando essa luz é despertada e acendida por aquele mesmo
que é o Espírito dele. Ninguém pode apagar isso. Por isso lá, todas as vezes que eu vou falar sobre vida familiar, quando eu vou falar sobre a responsabilidade dos pais em educarem nos filhos o Evangelho, e a gente olha a dificuldade, a gente olha as nossas limitações, e lá em Deuteronômio capítulo 6 ele diz assim: essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, porque quando nós vivemos isso, quando isso é a nossa vida, quando isso faz parte de nós, por mais dificuldade que nós devemos ter na nossa vida cristã, nós vamos passar isso para os nossos filhos. Eles vão olhar e ver para nós pecadores, homens imperfeitos, mas que amam ao Senhor. E isso ninguém pode imitar. Ele diz: essas coisas estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. O Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é glorioso, ao ponto de ouvirmos pessoas em privação por causa do Evangelho, mas louvando e bendizendo o nome do Senhor, se alegrando em seus corações, porque o reino de Deus está sobre eles. E é por causa desse reino que nós somos perseguidos. E que assim seja. E que o Senhor esteja nos dando vigor, perseverança, fé, propósito, amor, para podermos permanecer firmes diante de todas as oposições. Bendizemos o nome do Senhor e o seu nome ser exaltado nas nossas vidas. Como aqueles 3 jovens ali na Babilônia, dizendo assim: se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se não, fica sabendo, ó Rei, nós não vamos nos dobrar aos seus ídolos. Eles não morreram, mas muitos outros morreram por causa disso. Morreram como um sacrifício agradável, como um aroma suave ao Senhor, por causa do Evangelho de Cristo, por causa da graça, da misericórdia e da longanimidade de Deus na vida do seu povo. Puderam dizer: eu tenho as marcas de Cristo. E todo crente tem essas marcas. Todo crente, no decorrer da sua vida, recebe essas marcas. Não é o estigmata da Igreja Católica. As marcas de Cristo são os sofrimentos, as aflições, as perseguições, as tentações, as coisas decorrentes disso por causa do Evangelho. E em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que é o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, que ela possa nos animar, que ela possa, Senhor, nos preparar e alegrar o nosso coração, sabendo que estamos no caminho, Senhor, no caminho que devemos andar. Estamos caminhando a passos largos para Jerusalém Celestial. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos, e sustenta-nos nessa caminhada. Se possível, Senhor Deus, torna ela suportável, mas se não, dá-nos da tua graça, para que o teu nome seja exaltado sobre todos, ó Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.